Então, hoje nós vamos continuar a ministração que nós iniciamos no domingo passado sobre edificação, sobre construção. Domingo passado, nós começamos com a leitura do Salmo 127, versículo 1, eu vou repetir. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E nós temos que ter sempre isso na nossa mente, que nós vamos fazer a nossa parte, mas nós temos que estar firmados em princípios, fundamentos do Senhor. Nós temos que estar conectados à lei de Deus. Nós temos que saber como funciona o reino de Deus através da sua palavra, através do Espírito Santo, para que nós possamos ter casas, a nossa vida, os nossos relacionamentos de forma perene, de forma firme, que não se abalem por quaisquer circunstâncias. Amém? Então, eu vou relembrar rapidinho 3 princípios. Se você gosta de anotar sobre a palavra do Senhor, gosta de anotar a ministração, anote, porque são princípios para nortear a sua vida. São princípios de Deus, são princípios bíblicos. Amém? Então, nós vimos que a primeira coisa, quando alguém vai construir uma casa, é escolher o terreno. Esse terreno tem que ser firme, tem que ser sólido. Esse terreno tem que aguentar tempestade, inundação. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, ele nos diz que ele é o terreno sólido. Ele é a fortaleza que nós temos para construirmos a nossa casa. Em Mateus capítulo 7, 24 a 27, nós vimos na semana passada que seguir a Jesus e praticar os seus ensinamentos é o que vai nos fazer resistir a tempestades, a situações que nós vamos passar nessa vida, mas nós não seremos abalados. Nossos relacionamentos, a nossa vida não será abalada. Amém? Onde é? Posso falar? Nós vimos que a fundação, os alicerces, eles são fundamentais para as sobrecargas que nós podemos receber sobre as nossas vidas. Então, depois que nós escolhemos o terreno, a primeira parte da edificação da casa se chama fundação ou alicerce. Nós conversamos muito sobre isso no domingo passado, que neste mundo nós teremos conquistas, nós teremos derrotas, nós teremos alegrias, nós teremos aflições, a chuva vem, a tempestade vem, o sol vem, vem tudo. E esta casa, para ela ser construída, se você não fizer um fundamento, um alicerce, como o Senhor nos ensina na sua palavra, pelos seus princípios, essa casa, ela não vai aguentar o peso. Então, eu achei até interessante, né? Porque o que seria essa estrutura, esse fundamento, essa fundação na nossa vida espiritual? E nós chegamos à conclusão que é a nossa fé em ação. Não adianta nós crermos em Jesus Cristo, não adianta nós tentarmos praticar os seus ensinamentos se a gente não crer no fundo do nosso coração que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus é presente, que Ele está 24 horas por dia conosco, porque sem fé é impossível nós agradá-lo, porque nós temos que crer que Ele é esse Deus pessoal. Ele é o Deus que fez todo o universo, mas Ele é o Deus pessoal. Então, se nós não colocarmos a nossa fé em ação, nós não conseguiremos ver além da circunstância, além do problema, além da dificuldade
de relacionamento. Afinal, o que vai nos segurar firme quando a tempestade bater nossa porta, quando as muitas águas quiserem nos submergir, quando nós passamos pelo fogo? A palavra de Deus diz que isso acontece com todos nós. O que vai nos segurar nesse momento é a nossa fé em Jesus Cristo, mas é aquela fé em ação, que nós podemos estar vendo o fogo chegar, podemos estar vendo as águas subirem e nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e falamos: o meu refúgio é o Senhor. Isto vai passar, as águas não me submergirão, o fogo não me queimará, a peste não chegará na minha casa, eu terei a provisão do meu Senhor. Oh, aleluia! Quantas coisas você tem deixado de falar, quantas coisas sobre o que a palavra de Deus diz para nós andarmos em vitória, você tem deixado de pronunciar com fé, com convicção. Eu gosto de dizer que a gente tem que mergulhar na Bíblia, a gente tem que estudar, a gente tem que meditar, mas na hora que o problema chega, você tem que declarar com fé tudo aquilo que já está aqui dentro, que você guardou, que você meditou. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, parece que o problema já diminui, porque você se enche de novo da verdade que Deus é real, que Ele existe, que Ele está com você e que tudo vai se resolver. Tudo nesta vida passará, tudo. E nós temos já o nosso lugar garantido com Jesus Cristo. Então, o que vai nos ajudar a passar por toda sobrecarga que vier na nossa vida, seja em termos de relacionamento, seja em termos financeiro, seja em termos de saúde, seja em termos de família, seja em termos até de país, crise no país, vai ser a nossa fé em ação. Nós temos que crer aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos, nós temos que viver o que nós aprendemos. Amém? E o terceiro princípio que foi falado no domingo passado, nós mostramos que depois do solo firme, sólido, Jesus Cristo é a rocha, depois da nossa fé em ação, que é a fundação, os alicerces da nossa casa, nós começamos a levantar vigas e colunas. Não existe uma casa em pé sem vigas e colunas. E o engenheiro é Jesus Cristo. Ele sabe exatamente aonde tem que colocar as vigas e as colunas na casa que nós queremos construir. Onde estão as vigas e as colunas dos seus relacionamentos? Marido e mulher, pais e filhos, empregados e chefes, patrões. Não sei quais são os seus relacionamentos, mas em todos você tem que construir vigas e colunas. E quem vai te direcionar, nós aprendemos. Quem é responsável pelas vigas e pelas colunas espiritualmente é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai te dirigir exatamente aonde a estrutura da sua casa vai estar. É Ele que é o teu ajudador, é Ele que é teu mestre, é Ele que é teu advogado, é Ele que é teu conselheiro, é Ele que é o teu melhor amigo, é Ele que está 24 horas por dia ali para te dar apoio. Você quer ter apoio na sua vida? Você quer ter apoio nos teus relacionamentos? Então você tem que ter uma comunhão viva e verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Você tem conversado com Ele? Comunhão, ter as coisas em comum. Tenha tudo, absolutamente tudo.
tenha o seu trabalho, o seu serviço em casa, tenha o seu cuidado com as pessoas, tenha o seu relacionamento conjugal, tenha o seu relacionamento com filhos, tenha o seu relacionamento com vizinhos, tenha tudo, tenha o seu horário de lazer, tenha tudo com o Espírito Santo de Deus. Ter uma vida em comunhão quer dizer tenha tudo em comum com essa pessoa. Então, agora a sua casa está estruturada. E hoje nós vamos falar sobre portas. Você já viu alguma casa sem porta? Tem que ter porta, você tem que entrar na sua casa. Você já viu alguma casa sem janela? Tem que ter uma janela, pelo menos. Sua casa bem pequenininha, você põe uma janela para entrar claridade. Tem que ter telhado. Já viu casa sem telhado? Não existe uma casa sem telhado. E paredes externas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se você não esteve presente no culto de domingo passado, no YouTube, depois nós damos o acesso para você, o link, você pode ouvir sobre a ministração do domingo passado, sobre esses 3 princípios que nós falamos agora. E a partir de agora, nós falaremos sobre mais 4 princípios. Eu ia falar 3, mas são 4. 4 princípios que você anote aí, porque assim você vai estruturar totalmente, você vai construir a sua vida e todos os seus relacionamentos conforme o Senhor coloca, que é princípio básico. A gente chama basilar, quer dizer, a base da sua vida. Amém? Não estou falando uma base da sua vida com Deus. Estamos falando nesses 2 domingos sobre a base de uma vida bem-sucedida, uma vida feliz nesta terra. Ok? Como nós vamos fazer então que o Senhor edifique completamente a nossa casa? Nós usamos essa linguagem metafórica de construção porque o próprio Senhor disse: o Senhor não edificar, não construir a sua casa, em vão você vai trabalhar tentando construí-la. Amém? Então, o 4º princípio, eu vou falar de portas. Porta é importantíssimo, não é verdade? É pela porta que você entra, que você sai. Inclusive, o Senhor Jesus diz que é por uma porta que nós entraremos no reino dos céus. Ele faz essa comparação e nós devemos aprender com esse texto. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Leia comigo. Mateus 7, versículos 13 e 14. Jesus fala de uma porta. Eu vou dizer para você, Jesus tem a medida certa, o padrão da porta de Jesus para você edificar os seus relacionamentos e a sua vida. Jesus nos dá a medida correta. Culto no lar, gravado no lar. É assim. Tem essas coisas. Nos perdoe. Nada é perfeito. Princípio. Então, Mateus capítulo 7, 13 e 14 diz: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta larga. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Uau! Nossa, se eu for pensar em casa física, no mundo terreno, casa mesmo, tijolo, eu vou te dizer, eu gosto de porta bem larga. Eu gosto de porta vistosa, porta larga. E quando eu vou para o reino de Deus, eu vejo que o padrão de porta de Jesus é uma porta estreita. Eu te digo que é uma porta estreita porque é uma porta individual.
É uma porta que não vai dar para passar dois de bracinho dado junto, não. Não vai dar, não vai dar. Vai ter que ser um de cada vez. E como eu vi um pastor uma vez ministrar, que eu nem lembro mais quem foi, mas ficou a imagem na minha cabeça, é uma porta tão estreita que você vai andando, vai passando, o caminho é tão apertado que as arestas vão todas ficando lixadas. Nós temos que ser transformados para passar nessa porta. Mas eu quero te dizer que quando você pensa em porta estreita, quando você pensa em porta apertada, eu quero te dizer que isso tem uma palavra que traduz. Essa palavra é renúncia. Sabe, não existe como participar do reino de Deus, não existe como nós vivermos o reino de Deus nesta terra, trazer o reino de Deus para a minha vida e para a sua, se nós não renunciarmos. Porque é muito fácil, hoje em dia, andar por uma porta que não tem renúncia. Sabe o que acontece quando nós temos um relacionamento, pode ser um relacionamento de anos, um relacionamento recente? O que nós temos visto hoje na sociedade? Não quero mais, não me agrada mais, não gosto mais, não faz mais o que eu quero, não me serve mais. E os relacionamentos, as pessoas são simplesmente trocadas, porque ninguém mais está a fim de renunciar o seu eu. Todos querem viver o que eu quero viver para mim. Eu poderia citar muitos exemplos. Jovens, solteiros, não conseguem se enquadrar, não conseguem achar a pessoa certa. Será que é verdade que não consegue achar a pessoa certa? Ou não consegue abrir mão da sua forma de viver, da sua forma de pensar, do seu lazer, o que quer fazer naquela hora? Será que é assim que o Senhor escreveu o seu manual de vida para nós vivermos? Cada um pensa em si, cada um coloca o seu eu acima do outro. Nós moramos numa casa com... Minha família é pequena, somos 3 pessoas aqui em casa. E é interessante porque meu marido sempre renuncia àquilo que ele gostaria de assistir para me agradar e agradar a Andréia. A gente sabe que ele gosta de um certo tipo de programa, mas na hora que a família senta, ele já passa o controle remoto e fala, eu também gosto, eu adoro esse filme também. É uma renúncia. E eu, muitas vezes, eu quero ver esse, aí a minha filha, não, mas eu queria ver esse, aí eu deixo ela, ou ela passa para mim, é renúncia. Porque é muito difícil pessoas adultas terem o mesmíssimo gosto, é muito difícil. E o que a gente faz? A gente vai trocando de pessoas, de relacionamento, de amigos. A gente troca de vizinho, é fácil trocar de vizinho. É fácil trocar de igreja. É fácil trocar de irmãos da fé. Não faz mais o que eu agrado, então eu troco. Não faz mais o que eu quero, então eu troco. Não faz mais a escola. Tem pais que mudam filhos de escolas porque a escola não faz mais aquilo que agrada a criança. Ou ao próprio pai, não, então muda de escola, tem outra. E onde nós vamos aprender que a porta é estreita. Precisa renunciar, porque nós precisamos seguir os passos de Jesus. Jesus renunciou à glória, à divindade, por amor, por uma humanidade inteira. E nós não conseguimos renunciar, às vezes, o controle remoto, o sofá da sala, a cozinha. Nós não conseguimos renunciar por amor ao nosso próximo. Nós não conseguimos abrir a porta da nossa casa
e receber alguém para morar um tempo conosco, porque nós não queremos que a nossa privacidade seja invadida. Nós não queremos amar a este ponto. Nós não queremos, às vezes, sairmos por uma porta para fazer uma visita numa segunda-feira à noite, porque passo meu programa preferido na televisão. Nós, às vezes, não queremos abrir a porta da nossa casa para ter uma célula. Hoje o pastor Hernani ainda estava falando sobre isso no culto da manhã. E é correto. Eu mesma já fui assim. Eu confesso que eu não queria abrir a minha casa para estudar a palavra, para receber pessoas com problemas, porque eu falei assim, como? A pessoa vai saber onde eu moro? Vai entrar na minha casa? Aí vai querer tocar na campainha da minha porta. A hora que ela quer e bem entende, eu não quero. A casa é minha. Esta porta eu tenho a chave. Será que Jesus quer que você entregue a chave da sua porta para Ele? É uma pergunta que nós devemos fazer e nós devemos entregar. Porque tudo que a palavra de Deus nos ensina é bênção. E eu sei que a minha casa é a casa do Senhor. Eu tenho que me dedicar a Ele, eu tenho que dedicar essa casa à sua obra. Eu gostaria realmente que essa casa, em nome de Jesus, quando acabar essa pandemia, eu quero que a minha casa encha de pessoas com sede e fome da palavra de Deus. Há muitos anos eu busco isso. E eu quero viver essa realidade na minha vida. Eu quero te dizer que essa vontade não é da minha carne, porque eu já fui diferente e eu tinha horror a ter gente na minha casa. Até um dia que eu fui no altar do Senhor e eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o dom da hospitalidade é de Deus e eu não sou hospitaleira. Eu não quero o meu espaço invadido, Deus, mas eu quero fazer a tua vontade. E Deus, do jeito dele, da forma mais maravilhosa possível, quando eu vi, tinha pessoas vindo morar aqui em casa e assim foi, uma atrás da outra, e só bênção apareceu. E eu quero te dizer que Deus nunca vai violentar você. Ele nunca vai ferir você. Ele nunca vai fazer você passar por uma situação desagradável quando você estiver renunciando o seu eu. Sabe? E quando eu estava meditando nessa palavra, eu quero te dizer que compromisso e renúncia são lados da mesma moeda. Cada vez que você toma um compromisso com o Senhor, você tem que renunciar a uma coisa sua, sabia? Cada vez que você toma um compromisso com uma pessoa, você tem que renunciar a uma coisa sua, sabia? Cada vez que você toma um compromisso de um trabalho, de um serviço, você tem que renunciar à sua carne, sabia? Para pensar. Esse princípio é de Deus, a renúncia. Renuncie a si mesmo e Ele te exaltará no tempo oportuno. Deus é quem vai te exaltar. Renuncie, experimente, renuncie o seu eu. Congregue, faça parte de uma vida de igreja. Renuncie ao seu eu, faça da sua sala um lugar que a família inteira esteja reunida, você fazendo as coisas que as outras pessoas querem. Renuncie o seu eu. Aceite o convite dos seus amigos para programas que você não faria de jeito nenhum, que você não gosta, mas simplesmente para estar com eles. Renuncie à sua privacidade
e deixe que pessoas que o Senhor Jesus vai trazer para perto de você se venham beber na sua cisterna. Amém? É interessante, né? Outra coisa que me lembrou de porta, além da renúncia do eu. Lembre-se, você é o proprietário dessa casa. Então você pode desconvidar pessoas que você já deixou entrar nesta casa. Pessoas que não andam pelos caminhos do Senhor. Pessoas que te levam para longe da presença de Deus. Ah, mas eu gosto. Mas será que Deus gosta que essas pessoas estejam dentro da sua casa, que você esteja construindo relacionamentos? Se você estiver firme em Jesus, mas pessoas que te convencem a se afastar de Jesus, lembre-se, você está construindo a casa. Você pode mudar de atitude. Sabe? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, ó. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Como nós estávamos falando sobre portas, sobre renúncia. Nunca negocie um princípio de Deus. Nunca vá em lugares que por causa das companhias você aceite, você entre por portas que o Espírito Santo não passaria. Não vá, não entre. Se o Espírito Santo não passa com você por alguma porta de algum lugar que você quer ir, então você não vá. E nunca deixe passar pela sua porta situações, pessoas que você quer lidar sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 6, versículos 14 e 16, a 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Eu gosto de afirmar bem que são princípios que estão na palavra de Deus para você construir corretamente a sua vida. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, os incrédulos. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão que existe entre luz e trevas? Qual é a harmonia que pode haver entre Jesus e o maligno? Ou que união existe entre o que crê e aquele que não crê em Deus? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Sabia que você é templo do Espírito Santo? Porque nós somos o santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, sobre portas eu encerro aqui. Eu encerro e te ensino que você pode encerrar portas na sua vida que não estão te construindo em Deus. Recebe esse conselho. Recebe, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar sobre janelas. Gente, janela é a palavra. Quando eu penso em janela, eu penso numa coisa só: transparência. Eu penso numa janela, num vidro transparente que não me impeça de ver nada lá fora. Você sabe que para o arquiteto, as janelas são os olhos da casa? É o que dá aquela harmonia na casa, são os olhos da casa. Olhos, me lembra de olhos puros, olhos limpos,
olhos que não são embaçados. Você pensa na sua casa aí, pensa na sua janela, aquele dia que ela tá toda manchada, tá com barro, tá com pó, ou ela tá toda embaçada por causa do frio, ou ela está com aquela maresia grudenta, oleosa, que é difícil de tirar. Como está a sua visão do mundo lá fora? Isso estraga a visão, isso estraga a beleza, isso te impede de enxergar claramente o que está do outro lado, não é verdade? Né? A gente logo pensa assim, ai, que vontade de limpar essa janela, porque estraga o visual, perde a graça, uma janela toda manchada, você quer ver as coisas bonitas lá fora e perde a graça. Eu quero te dizer que quando falta transparência em um relacionamento, quando falta honestidade, quando falta verdade, eu quero dizer que é exatamente isso que acontece. Perde a graça aquele relacionamento. Porque ali a mentira entrou, a sujeira entrou, o embaçado entrou, a maresia entrou, a confiança quebrou. Então, um dos princípios para você construir uma casa que seja de acordo com a vontade do arquiteto Deus. Um princípio para você construir relacionamentos, aonde você for, seja de trabalho, seja pessoal, seja com amizade, seja o relacionamento que você tiver. Limpe as janelas, seja transparente, seja verdadeiro, porque os relacionamentos podem perder a sua beleza, porque essa janela, ela foi maculada. O Senhor Jesus, ele diz para a última igreja que estará sobre a terra, as características da última igreja antes da sua volta, igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 18, final do versículo 18. Unja os olhos com o colírio para que vejas. Nós precisamos estar pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero teu colírio, me ajuda a não mentir mais, me ajuda a não ser transparente com o meu próximo, me ajuda a ser sincero nos meus relacionamentos, me ajuda a destruir a mentira, me ajuda a ser leal. Ser leal é ser fiel a compromissos e pessoas. Não existe lealdade onde existe a mentira. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Que texto complexo! Imagina quantas trevas para transformar luz em trevas. Quando a gente sabe que a luz dissipa as trevas. Mas eu fiquei pensando na situação de um relacionamento onde houve sempre mentira, falsidade ou meias verdades. Às vezes, eu já escutei casais dizendo, o marido dizendo, não, eu não conto, não falo sobre os problemas financeiros da família, porque ela, minha esposa, vai perder a noite de sono, vai ficar preocupada, eu vou dar conta, e eu não falo sobre isso. E tristemente, justo esse casal que um dia falou isso, e eu falei, olha, mas
É importante que a família saiba desses problemas. Não. A vida financeira sou eu, cabeça, eu que resolvo, eu que decido o que vou fazer. Ninguém precisa saber. E é interessante que, infelizmente, com muita tristeza no coração que eu digo isso, esse casal houve uma traição, um adultério da esposa. Por que será? Sabe? Faltou transparência. Os dois são uma só carne para Deus. Então não pode haver segredo, não pode haver mentira, não pode haver meia-verdade. Não, os dois estão juntos para batalhar, para construir uma família, para construir uma vida mútua, juntos, mesmos sonhos, mesmos objetos, a mesma visão. Sabe? Unja os olhos. Não deixe que as trevas cheguem, não deixe que a honestidade falte. Existem pessoas que a gente olha nos olhos da pessoa. Antigamente dizia, né? Olha nos olhos da pessoa para ver se ela não está mentindo. Hoje, infelizmente, o mundo chegou num ponto que a gente olha nos olhos da pessoa, faz uma pergunta e a gente sabe que ela está mentindo. E ela, olhando dentro dos olhos da gente, ela diz que ela não está mentindo. Isso é muito triste. Isso quer dizer que essa pessoa perdeu o temor de Deus. Isso quer dizer que as trevas estão tão grandes na vida dessa pessoa que ela já não titubeia para manter uma mentira. E isso vai destruindo relacionamentos, vai tirando a beleza do relacionamento. Por isso, é como se fossem olhos cheios de cataratas. Não está enxergando mais nada e acha que está enxergando. Então, tome cuidado, né? A palavra do Senhor, ela é muito sábia para nos edificar, para nos fazer andar em solo firme, fazer nós termos relacionamentos de Deus, sabe? Tire a mentira com amigos também, com empregados, com patrões, tire a mentira. Tire a falta de transparência, porque é um princípio de Deus sermos transparentes, sermos fiéis, sermos verdadeiros, sermos honestos, né? Hoje a gente vê as casas, é filho que mente para o pai, para os pais, pais que mentem para os filhos, esposas que mentem para os maridos, muitas vezes sobre a parte financeira, sobre gastos, né? A gente vê, não, meu marido nem sabe se eu comprei, se eu não comprei. Se ele fala que eu comprei, eu digo que, isso aqui não, já tinha comprado ano passado, você que não notou. Por causa de gastos, muitas vezes. Maridos que querem ter uma hora, uma happy hour com os colegas, às vezes sem maldade, mas sabe que a esposa, ela não vai gostar, então por que eu vou falar a verdade? É mais fácil dizer que eu estou trabalhando mais uma hora, né? Então, é assim, os bares hoje abrem com esses nomes, escritório, serão, né? Eu acho engraçado, né? Outro dia a gente ri, mas é triste, porque aí o marido liga para a mulher ou a esposa liga para o marido e diz assim, não, eu tô no escritório. Aí dá risada lá com os amigos, não tô mentindo, eu tô no escritório. Mas que coisa, porque às vezes é mais fácil o caminho largo, a porta larga, é mais fácil. Mas eu quero dizer, a sua casa precisa de janelas, janelas limpas, janelas claras, janelas em que todos se vejam perfeitamente. Não deixe a beleza sumir dos relacionamentos. Amém? Peça urgente para Jesus ungir seus olhos e passe a ser verdadeiro e transparente. Tira o medo do seu coração. Porque quando você for honesto, quando você for transparente, quando você for sincero, seja com quem for. A gente gosta de dar exemplos de família, mas seja com quem for, com vizinho, com amigo, com qualquer pessoa, você vai ver que os relacionamentos vão ser curados e vão ser sadios. E se te falta alguma sabedoria em lidar com qualquer uma dessas situações, peça ao Senhor
Tiago, o apóstolo Tiago nos ensina no capítulo 1, versículos 5 a 8. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus. Que diz assim, ó, Deus dá sabedoria sem reprovar a pessoa, mesmo que ela tenha errado. Deus não condena, ele vê que a pessoa está numa situação difícil, ele não reprova aquela pessoa e ele dá sabedoria, ele dá com generosidade, que a todos dá com generosidade, sem reprovação, e será concedido. Porém, peça com fé. Peça a sabedoria para você sair de uma situação complicada, difícil, que você mesmo se colocou. Não duvida que vai vir a sabedoria. Obedeça ao que o Senhor falar. Obedeça ao que o Senhor te dirigir. Obedeça os princípios de Deus. Porque diz assim, ó, que se você duvidar, se você falar assim, não, eu me meti nessa fria, eu não vai adiantar, eu vou pedir sabedoria para Deus, mas eu não tenho sabedoria. Diz que a palavra de Deus diz que você é igual uma onda do mar, impelido e agitado pelo vento, e que você não vai alcançar coisa nenhuma do Senhor, sendo indeciso e inconstante nos teus caminhos. Peça sabedoria para Deus e haja conforme Ele te orientar. Deus jamais vai dizer algo para você que está em dissonância com a sua palavra. Amém? Vamos partir para as paredes. Qual é a casa que não tem parede, né? Qual é a primeira coisa de longe quando você vê uma casa? Você vê a casa lá no morrinho, lá em cima, são as paredes, o telhado, a porta, a janela. Você vê o exterior. E eu quero falar sobre o exterior. A casa que você vê de longe. Como está a sua aparência de longe? Como as pessoas te veem? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5:22, versículo desse tamanho, bem profundo. Abstende-vos de toda aparência do mal. Eu demorei muitos anos para entender isso e para praticar isso. Porque eu pensava assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sei o que eu faço, Deus conhece o meu coração e eu posso agir da forma que eu agir. Se as pessoas pensarem errado de mim, problema delas. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. E nós temos que obedecer a palavra. Então, ainda que eu tenha minha consciência limpa, se eu for tomar uma atitude que vai escandalizar um irmão, uma pessoa na fé, eu devo me abster de tomar aquela atitude. Eu devo me abster de ter uma aparência de que estou praticando alguma coisa que desagrade ao Senhor. Amém? Eu tenho um nome a zelar, sabia? Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, meu nome passou a ser Ana de Jesus. É o meu sobrenome. Então, tudo que eu faço, alguém vai falar, ah, ela é crente, ela é cristã. Ah, olha lá, ela lê a Bíblia. Olha lá, ela ministra a palavra. Mas viu só o que ela fez? Abstende de fazer coisas com aparência do mal. Porque você agora tem um sobrenome, você é da família de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos da família de Deus, nós recebemos o nome dele como nosso sobrenome. Eu tenho um pai agora, eu tenho uma paternidade espiritual, eu tenho uma identidade espiritual e eu tenho que zelar, eu tenho que honrar esse nome. E Gálatas, eu nem vou perder muito tempo nisso, porque a palavra de Deus ela é tão rica nesse assunto, que Gálatas capítulo 5, 19 a 25 fala tudo que eu poderia aqui ficar tentando esclarecer melhor, mas eu não vou esclarecer melhor do que está escrito na palavra de Deus. Porque diz que a nossa vida, nós manifestamos aquilo que está dentro de nós. Sabe, a minha aparência, para quem me vê, é manifesta. Ela se traduz pela vida que eu levo. Olha só como isso é fato, é fato. É fato, não tem como argumentar contra. E em Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz isso. Ora,
as obras da carne são conhecidas, quer dizer, manifestas. Se você está andando na carne, você vai manifestar que você está... Manifestar quer dizer fazer conhecido. O manifesto é fazer um conhecimento, dar um conhecimento. E são imoralidade sexual, impureza, quando você tem uma mente suja, isso vai manifestar na sua pessoa. Libertinagem, idolatria, quer dizer, você ama mais alguma coisa do que a Deus. Eu nem vou descer, porque isso aqui dá uma pregação, né? Dá mais 1 hora de pregação. Feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essa. Aí eu boto fofoca, maledicência, mais um monte de coisas. Declaro a vocês, como antes eu já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Você tá lá, você volta lá para as vigas lá e para as colunas. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Se você está com aquela comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, tudo que você tem está tendo em comum com o Espírito Santo de Deus, inclusive os seus relacionamentos, toda a sua vida. Eu quero dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos mundanos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, isso vai tratar com honestidade, transparência, renúncia ao nosso eu. Nós vamos ser mais compromissados com as coisas. Amém? Vamos passar para o telhado, que o tempo está correndo. Telhado fala sobre cobertura. E aqui é interessante, porque eu já tenho ouvido tanta gente falar contra cobertura espiritual, que não tem base bíblica, que não sei o que não sei, mas assim eu fico pensando, eu falo, meu Deus, tem algumas coisas para mim que eu nasci muito velha, né, já pro evangelho, eu não vim de um lar cristão, então eu tive que aprender realmente muitas coisas. Eu me converti com 34 anos, que foi a primeira vez que realmente eu fiz oração, entreguei minha vida, e eu vou confessar que eu demorei 1 ano para entender que aquele Deus, aquele Jesus, aquele Espírito Santo não eram os mesmos que eu busquei durante 34 anos da minha vida, ou talvez não 34, né, mas talvez uns 30 anos da minha vida, um pouquinho menos. Mas eu quero te dizer que Deus criou já a terra, colocando governo sobre a terra, colocando hierarquia sobre a terra, né? Quando ele diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que ele criaria o homem à imagem e semelhança dele próprio, o homem e a mulher, e que ele daria terra para essa sua criação governar sobre a terra, ele já botou uma autoridade. Você concorda comigo? Então, a autoridade foi criação de Deus, não foi criação do homem, né? Não é porque o homem criou governos, leis, não, a autoridade é de Deus. Submissão é de Deus. Parece até um tabu a gente falar sobre a autoridade espiritual, mas ela existe, né? Sempre houve liderança, sempre houve governo na cabeça de Deus. Deus, sabe por quê? Porque liderança e governo, eu quero dizer o que é para você. É ordem e segurança na sua vida. Quando nós temos um líder sobre as nossas vidas,
nós estamos resguardados. Porque tem alguém que vai dar conta, vai prestar conta sobre o que está fazendo, sobre a minha vida. Você consegue entender isso? Deus, ele já levanta autoridade quando a gente nasce. Nascemos, já temos uma autoridade sobre a nossa vida, nossos pais. Isso nos dá, era para nos dar, né? Não sei, hoje em dia as coisas estão tão soltas que muitas vezes a gente vê pai e mãe criando filho com 5, 6 anos de idade. O pai e a mãe já dizem, não, ele já sabe o que faz. Ah, ele já pode escolher a roupa dele. Ah, ele já pode fazer o que ele quer. Ah, não, ele já pode. Ah, não, mas ele não quer comer isso. Ele não gosta de comer isso. Ele não gosta. Por que eu vou fazer ele comer isso? Não, ele gosta de comer isso aqui. Você acha isso certo? Sabe? Satanás quebra todos os princípios que Deus estabeleceu para que nós tenhamos uma vida digna. Sabe o que é autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida? É proteção, é provisão, é segurança, é até nos eximir de responsabilidades que nós não estamos prontos para assumir. Como é bom quando a gente tem alguém para perguntar o que nós vamos fazer. Eu vivi praticamente 50 anos sozinha. Então, só com a minha filha, né? E antes com meus pais, claro. Mas eu quero te dizer que como é bom quando a gente tem uma pessoa para dizer assim, por favor, decida isto. Eu não quero decidir. Você passa a responsabilidade para outra pessoa. A outra pessoa decide e você fala, que bom, está decidido, glória a Deus, graças a Deus. Então você tem que entender que liderança e autoridade são princípios de Deus. É propósito divino, é proteção, é provisão, é aperfeiçoamento. Eu esqueci dessa palavra, ainda bem que eu anotei. Enquanto nós estamos com um líder sobre as nossas vidas, nós estamos sendo aperfeiçoados, treinados. Isso é muito bom. Isso não é pra gente ficar chateado, não é pra ficar bravo, não é pra dizer, não quero que ninguém mande em mim, não. Que bom que tem alguém que está liderando essa área na minha vida. Que bom que tem um líder sobre a minha vida, que decide as coisas. Porque Deus, se a pessoa decidiu errado, Deus vai cobrar daquela pessoa, não vai cobrar de mim. O que Deus vai cobrar de mim é a minha obediência. Leia lá em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Eu quero te dizer, ó, Gálatas 4, 1 e 2. Essa condenação não é Deus que vai condenar. É porque você, quando você não quer ser liderado, quando você não quer se submeter a uma autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida, por exemplo, o exemplo mais básico, né? Filho e pai. Deus já instituiu que pais teriam autoridade sobre filhos. Nós não estamos falando subjetivamente aqui a ordem do Senhor, a carta de Gálatas. Ela diz, não, Deus instituiu autoridade sobre a vida de todo mundo. Então, pai é autoridade sobre filho. Se os filhos resistirem à autoridade do pai, eles já vão estar andando num caminho de desobediência, abrindo brecha para o próprio diabo mexer na vida deles. Eles já estão rejeitando obedecer a Deus. E por isso nós temos que ensinar a palavra para os nossos filhos. Nós temos que mostrar que nós estamos liderando eles, que eles têm que se submeter a nós, que eles têm que ser obediência a nós. Não é porque eu quero mandar,
eu quero ter a palavra final. Não, é porque é um princípio que o Senhor estabeleceu para que eles estejam sob a nossa proteção, sob a nossa provisão, sob a nosso aperfeiçoamento deles. Eles estão sendo treinados, amanhã eles vão ser pais. E eles vão aprender, vão ser aperfeiçoados nessa arte, sendo filhos primeiro. Eu gosto de um outro versículo também. Desculpa, gente. Eu falei aqui no versículo Romanos 13, 1 e 2. Agora que eu vou para Gálatas 4, 1 e 2. Perdoa. Gálatas 4 e 2, eu lembrei desse versículo porque é tão importante isso. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas ele está sob tutores, curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, se você tem um líder sobre a sua vida hoje, seja chefe, seja pastor, seja professor, seja líder de comunidade, aguarde o tempo que você vai chegar também numa liderança. Aproveite esse tempo, porque a responsabilidade está nas costas de outra pessoa. Seja submisso, né? Quebrar esse princípio é tirar um telhado da casa e esta casa ficar exposta a todas as intempéries que possam vir. Imagina uma casa sem telhado, entrando chuva, sol, granizo, neve. Não, não é bom. Tem pais hoje que estão fazendo isso com as crianças. Estão deixando essas crianças sujeitas a qualquer coisa. Glória a Deus que tem o Senhor que as guarda. Mas tem muitas que não vão ser guardadas porque os pais simplesmente largaram mão de ser autoridade sobre a vida delas. Eles não querem exercer a sua responsabilidade para criar crianças, criar adolescentes, pré-adolescentes. Estão colocando as crianças, os pré-adolescentes, à mercê de tudo que se pode imaginar. Essas vidas sem telhados, elas vão ser muito machucadas, infelizmente. Maridos e mulheres que cada um faz o que quer. Não, eu sou independente. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu não tenho que dar satisfação, eu faço o que eu quero. Não, eu quero viajar para tal lugar. Ele não quer, ele fica, eu vou. Não tem cobertura. Não tem cobertura. Não vai dar certo. Amém? Submissão. Nosso tempo está correndo, estão me mostrando aqui. Mas eu quero falar ainda sobre submissão. E a submissão são pessoas com a mesma missão. Todo relacionamento tem um propósito de Deus. Se é um relacionamento que você está construindo em Deus, claro. Então, se você está construindo em Deus, tenha a mesma missão da outra pessoa. Não tenham missões diversas, diferentes, sonhos diferentes. Como isso vai ser duradouro? Não vai. Amém? Você quer relacionamento, emprego duradouro? Você quer uma vida sem tantos altos e baixos? Você quer ter uma vida realmente de Deus? Então submeta-se. Submeta-se em nome de Jesus. Que haja mais respeito e mais obediência. Fique em pé, coloque a mão no seu coração. Receba essa palavra porque é do Senhor. Eu vou colocar no Instagram todos os princípios que foram falados para você acompanhar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que todos esses princípios comecem a nortear a vida de todos que escutaram essas pregações nesses 2 últimos domingos. E eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Princípio de Deus, seja submisso aos dízimos e às ofertas. Me lembraram aqui de eu falar e é importante porque a sua vida financeira, creia em mim, eu ainda vou pregar só sobre isso, mas creia no meu testemunho. A sua vida financeira será curada se você começar a praticar esse princípio de obediência. Então você pratique obediência, submeta-se ao que Deus pede para você se submeter.
Entregue o seu dízimo, devolva a Deus 10% de tudo que vier às suas mãos. E seja um ofertante generoso. Missões, oferte na vida dos missionários. Creia, o Senhor vai te dar muito mais. Amém? Está aí o número da conta, não deixe de fazer o seu depósito, tá? Deus abençoe.